Boa tarde a todos, o meu nome é Paulo Azevedo, eu sou professor do curso de Ciências Sociais na UniOeste, no campus de Toledo. Eu estou participando do projeto do professor André Vicente, que vai falar sobre diversos temas dentro das ciências sociais, e eu vou falar, neste momento, sobre avaliação de impactos sociais e produção de relatório de impactos sociais. Esse tipo de avaliação se faz normalmente em projetos de médio, pequeno porte também, mas os impactos são maiores conforme o tamanho do empreendimento. E é um processo obrigatório de avaliação do que vai acontecer na medida de implantação do projeto. Então, o que a gente está vendo aqui, eu tenho aqui na apresentação que a gente tem os diversos links de todo o material que a gente está usando. A nossa referência de atuação é os princípios de avaliação de impacto social da International Association for Impact Assessment. O link está abaixo, e outros materiais como do BID, do Banco Mundial, eu estou usando nessa apresentação. Então, bom, a partir desse momento eu vou chamar a avaliação, o processo de avaliação de impacto social. Ele tem diversos nomes, como RIMA, mas na literatura internacional, normalmente a gente chama de SIA, Social Impact Assessment, e eu vou usar, a partir de agora, essa expressão SIA, essa abreviação SIA, para me referenciar à questão do impacto social. Então vamos para frente. Essa aqui é uma definição de impacto social produzido que está dentro dos princípios do IAIA, do International Association for Impact Assessment. A avaliação de impacto social inclui os processos de análise, monitoramento e gestão das consequências sociais pretendidas e não intencionais, positivas e negativas, das intervenções planejadas, políticas, programas, planos, projetos e quaisquer processos de mudança social invocados por essas intervenções. Seu principal objetivo é criar um ambiente biofísico e humano mais sustentável e equitativo. Certo? Bom, então o que é? Na medida que vai se implantar um projeto, vamos pensar numa hidrelétrica, eu acho que é o ponto que eu vou tomar como referência nessa aula, nessa apresentação. Eu vou tomar como exemplo para acompanhar o nosso trabalho a questão da hidrelétrica de Belo Monte, que foi um grande projeto, que ficou na ordem de 32 bilhões de reais, numa área crítica, que é uma área dentro da floresta amazônica, uma área delicada em termos de ecossistema, onde é que existe um conjunto de terras indígenas, e nesse sentido é um bom exemplo para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, como vocês estão vendo aí no slide, intervenções desses modelos socioambientais é sempre um processo complexo. São financiados por recursos públicos ou de recursos de instituições internacionais, como o Banco Mundial e o BID, e é um processo de intervenção. Vamos ter na perspectiva que as transformações do processo social, eles normalmente vão ocorrer. Se você não fizer nada, as transformações acontecem. Obviamente, quando tem um processo de intervenção e a sociedade é dinâmica, então normalmente as intervenções vão acontecer, menos ou mais planejadas, né? Mas quando se faz uma intervenção de grande porte, como é o caso de uma hidrelétrica, e particularmente como é o caso de Belo Monte, essas intervenções esses impactos são muito grandes. No caso do Belo Monte, foi usado recurso público, na ordem que eu já mencionei antes, de 32 bilhões de reais. E nesse processo todo, tem grupos que ganham, grupos que perdem. Né? Ou seja, esses 32 bilhões vão entrar num sistema eles vão girar na economia, eles vão ter um objetivo, que é o processo de implantação, de construção dessa usina, e que vai alterar profundamente toda a vida local, e dependendo, no caso de Belo Monte, todo o ecossistema. E o ecossistema, eu estou me referindo também ao aspecto social do ecossistema. Então é isso que a gente vai ver nesses próximos slides, nessa nossa conversa. Como se produz isso? Qual é o foco disso? O relatório de impacto social, ele é, então, uma tentativa de prever esse conjunto de impactos, de se antecipar a eles
criando cenários onde é que essas intervenções vão acontecer e tentar prever, criar um prognóstico disso, para dizer, olha, vai acontecer isso, isso e isso, e aí se precisa desenvolver dentro do próprio projeto estratégias para mitigar esses impactos negativos, aproveitar os positivos, ou seja, minimizar os impactos quando eles são inevitáveis, otimizar os benefícios e decidir conjuntamente nesse processo, porque tudo isso custa dinheiro. Você, eu vou reflorestar uma área, eu vou mudar pessoas, isso tudo tem custo, e esses custos são colocados dentro do plano do empreendimento. E nesse sentido, vai ser avaliado se esse empreendimento ele continua ou se ele se interrompe por conta desses custos que vão aumentar a perspectiva. Ou seja, de repente o investimento ele está sendo construído, está sendo implantado numa área tão delicada que a mitigação dos impactos dele vão superar os ganhos. E aí, ou o governo, seja lá quem está construindo, pode decidir, não vale a pena fazer isso. A avaliação de impacto social, inclusive, na medida que vão se desenvolvendo tecnologicamente e também na própria estrutura de conhecimento dessas avaliações, vão se implantando cursos. Por exemplo, num momento anterior, quando se alagava uma área, não se olhava para a floresta e dizia assim, olha, essa floresta tem um custo. E não só pensando no valor da madeira, mas o custo para o mundo de inundar uma floresta. Né? E isso não era colocado lá. E outros temas são mais valorizados, por exemplo, quando a gente inunda uma área e inunda árvores, essas árvores elas entram em processo de apodrecimento e nesse processo elas vão liberar gás metano. Gás metano é um gás de efeito estufa. Então, por exemplo, quando a gente pensa na hidrelétrica de Tucuruí, que inundou uma grande parte, ela por algum tempo ela produziu mais gás metano ou seja, ela poluiu mais do que se fosse uma termoelétrica. Então, hoje a gente pensa das hidrelétricas como uma coisa sustentável, que vai produzir uma energia limpa, mas na medida, por exemplo, como foi o caso de Tucuruí, mas não é a única, que ela inunda uma floresta, ela vai gerar gás também. E no caso especificamente da Tucuruí, que inundou uma área de floresta enorme desse processo, especificamente nesse caso, ela polui mais do que se fosse uma termoelétrica. Né? E essa madeira vai continuar, essas áreas vão continuar apodrecendo. Hoje se pensa em eliminar essa vegetação. E isso tem custo. Então, se fosse eliminar toda a vegetação coberta em Tucuruí, ia aumentar tanto os custos da usina que seria inviável a implantação. Claro que na época não se pensou nisso e se alagou o conjunto das florestas e ela produziu o gás metano, que é um gás de efeito estufa. Então, indo para frente, aqui a gente tem uma foto em dois momentos da usina de Belo Monte. Antes da construção, esse aqui é o Rio Xingu, como se pode ver. Esse lugar aqui é chamado Curva Grande do Rio Xingu. A Amazônia é um plano, é uma região muito plana, certo? E hidrelétricas, elas são a transformação de energia hídrica em energia elétrica. Então, a energia elétrica nasce de conversão de uma energia em outra. Nesse caso, a energia da água descendo um rio que vai se transformar em energia elétrica. Então, quanto mais for a descendência desse rio, mais energia vai gerar. Este ponto aqui, chamado Curva Grande do Xingu, é onde se decidiu colocar a usina, porque tinha uma grande área de queda. Né? O que tem no projeto de usina? O que está acontecendo agora, uma vez que ela já está sendo construída? Se interrompeu aqui o fluxo do Rio Xingu, criou esse lago, como a gente está vendo aqui. Aqui se criam os canais artificiais. E mais à frente foi colocada a barragem, onde é que vão estar os geradores que vão fornecer energia. Nesse processo de interrupção, se desviou a água para cá. Quando se desvia a água para cá, ela corre menos aqui, e isso gera um impacto em toda essa região. Ou seja, a água que ia para cá deixou de correr em boa parte.
E sobre isso que versa tanto o relatório de impacto de Belo Monte, como todo o processo de crítica em cima disso. Ou seja, é aqui que nasce o conflito e o relatório de impacto social ele entra para prever e para antecipar a essa questão que vai acontecer, certo? Então vamos para frente. Essa aqui é uma outra visão da área. Nós temos da área onde é que vai estar o reservatório. Essa aqui é a curva grande. Aqui são os canais artificiais que vão levar água. Adiante aqui a gente tem a questão social. Aqui tem a cidade de Altamira. Aqui são as diversas terras indígenas, terra indígena Paxamba e diversos povos que vivem aqui nesta área, especificamente dentro da curva grande do Xingu. Provavelmente esses povos se instalaram dentro da curva grande porque ela era também atrativa. Deve ser por vários motivos, mas entre eles, porque o local é um local atrativo no sentido de comida, no sentido de... ou seja, de disponibilizar água. Então, provavelmente, esses povos se colocaram aqui justamente por uma razão. Quando vai se fechar, isso aqui vai mudar esse fluxo de água, isso vai ser alterado e toda essa população que está lá vão sofrer os impactos desse processo. Então, dentro disso aí, lembra que a gente tem que lembrar que tem esses 32 bilhões entrando no processo e nisso alguém vai se sentir prejudicado nessa situação, ou seja, a água vai diminuir, como a gente falou, a água vai ser desviada para a barragem, né? Alguém vai ganhar, ou seja, as diversas empresas que estão se instalando lá para construir esse processo, esses 32 bilhões vão entrar na economia, todos esses trabalhadores, que chegaram a ser 40 mil pessoas em determinado momento, vão estar convivendo naquela cidade de Altamira e outros locais, vai ativar o comércio, ou seja, boa parte desses 32 bilhões, que parte deles é a obra, mas parte desses 32 bilhões vão ser injetados na economia da região. E, obviamente, as pessoas, os diversos setores da sociedade querem pegar o seu naco dentro desse processo. Então, alguém vai ganhar, alguém vai perder, e nesse balanço, o processo da CIA, o objetivo do relatório de impacto, que é o CIA, que eu falei que eu vou me referir ao relatório de impacto como CIA, é antecipar o que vai acontecer, e gerar, ou seja, permitir o diálogo entre as partes, porque seja falado a linguagem, olha, vai acontecer isso, olha, isso vai acontecer na minha terra. Como é que a gente ameniza esse processo, certo? Então, o processo do CIA é tornar claro o que vai acontecer, claro. O CIA também é um exercício teórico, ele não consegue prever absolutamente tudo, depende das ferramentas, do conhecimento acumulado, da tecnologia, da capacidade de gerar esse relatório, da equipe que estiver envolvida para elaborá-lo. Mas no objetivo ele tem que trazer esses efeitos, dividir entre os personagens envolvidos, vamos chamar aqui de stakeholders, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, e tornar claro o que vai acontecer à frente, diante do projeto, quais são as consequências. E dentro disso iniciar a negociação para chegar num maior ou mais próximo do consenso possível. E vamos entender que nesse grau de conflito não tem um consenso. É uma disputa de forças que vão estar se embatendo e o projeto, se ele sair ou não sair, vai ser resultado dessa disputa de forças. Então vamos lá. O CIA é um processo que deve ser incorporado em todas as etapas do projeto, ou seja, ele não é feito lá no início do projeto, terminou o CIA, aqui o CIA... Na verdade, ele vai acompanhando todo o projeto, porque vão se criando situações novas. Então, o CIA ele faz parte do gerenciamento de todo o processo. Ele está lá no conceito de identificação, quando se começa a desenhar o projeto, no processo de aprovação do projeto, na implementação e na conclusão do mesmo. Existe um conceito chamado gerenciamento participativo, onde os diversos stakeholders que estiveram envolvidos na construção do relatório de impacto, a dinâmica da condução do ciclo do projeto tem que estar com o CIA incorporado e esses stakeholders têm que estar em processo de diálogo no sentido de alterar, ou seja, de criar um gerenciamento que vá acontecendo na medida que novas questões vão se apresentando, certo? Então, o CIA tem uma dimensão analítica,
que envolve a avaliação, a documentação, do contexto social onde o projeto vai ocorrer e os prováveis impactos desse projeto. Tem uma dimensão participativa, no momento que ele vai atrair, que ele vai buscar as partes, no próprio desenvolvimento do CIA, ele vai até as partes que estão sendo afetadas e traz elas para a discussão do projeto, né? Então, nesse aspecto, o CIA busca integrar essas partes nas decisões que estão sendo geradas e tem uma dimensão de gerenciamento. Ou seja, essas partes que estão envolvidas nesse projeto, isso em tese, teriam que estar envolvidas no gerenciamento, na discussão dos impactos, em decidir quanta água vai fluir, no caso que a gente está falando de Belo Monte, para Volta Grande, e quanto a água vai ser desviada para gerar energia. Então, tudo isso tem que ser dimensionado dentro do processo. Então, ele tem essas três dimensões, e eu considero particularmente essa parte 3, a questão do gerenciamento integrado, gerenciamento participativo, muito importante. Mas vamos pensar que sempre em tese. A gente está pensando que nós temos um ambiente de conflito, e o que se quer trazer é integrar esse ambiente de conflito no sentido que ele gere um fluxo de consenso. Isso, em tese, nem sempre isso é possível. Então, no ambiente ideal, todas as partes deviam estar interessadas no melhor CIA possível. Certo? Mas a gente tem concepções diferentes de meio ambiente, a gente tem concepções, eu quero dizer, as pessoas em diversos campos da sociedade têm percepções diferentes desse processo. Então, no ambiente social, todo mundo devia estar interessado no melhor CIA. No outro ambiente, pode-se ter o desenvolvimento de um CIA pro forma, que ele está lá para agradar, dizer, existe um CIA, um relatório de impacto. Certo? No ambiente real, o CIA acaba sendo uma exigência colocada em lei pela área de gestão de meio ambiente dos governos e também, e isso é importante, de órgãos de financiamento. No caso de Belo Monte, como ela foi financiada por consórcios internos do Brasil, por exemplo, fundos de previdência participaram desse processo de financiamento de Belo Monte, ela não usou dinheiro do Banco Mundial nem do BID. Na verdade, o Banco Mundial e o BID eles caíram fora desse processo, até porque a área onde é que estava sendo construída a Belo Monte é uma área extremamente delicada. Então vamos pensar, esses órgãos financiadores eles têm uma reputação dentro desse processo. Você não vai buscar dinheiro de um órgão internacional para financiar uma coisa em desacordo com a ética e com as normativas internacionais. Então, tanto a agência de financiamento como o implementador, assim como os órgãos de gestão, têm responsabilidade nesses impactos. Algumas questões a serem discutidas no processo de construção de um CIA. A questão de fundamentação legal e normativa. Ou seja, nenhum projeto vai ser aprovado para ser financiado sem estar de acordo com as normativas do país onde é que ele vai estar sendo instalado. Certo? O contexto social. Voltando à questão relativa a Belo Monte. Belo Monte está sendo ela foi implantada num ecossistema delicado, ou seja, uma área de floresta, com diversos grupos indígenas vivendo nesse local. Então, a questão que a gente tem que ver é a vulnerabilidade de certos grupos. Por exemplo, a relação de grupo indígena nesse estágio, nessa situação que eles estão colocados na sua terra tradicional, mudar grupo indígena de um determinado local não é. Eles são integrados dentro do ecossistema, eles fazem parte do ecossistema onde é que eles estão colocados. Então diz, olha, você sai daqui e vão para lá. Não é bem assim. A vida deles está vinculado a esse ecossistema. A concepção de rio, de mata, floresta não é algo como um objeto fora da nossa cultura. Esse objeto é integrado dentro disso. É uma coisa viva, integrada à cultura. Então mudar esse grupo de lugar não é uma coisa que diz, olha, nós vamos dar
uma compensação financeira e eles vão comprar uma outra área para viver. Isso não funciona assim. Né? Então, isso é uma coisa delicada e envolve. Essa é uma dimensão extremamente importante do relatório de impacto social. Bom, engajamento das partes interessadas. A gente está falando de um ambiente de conflito, mas nesse ambiente de conflito, essas partes interessadas têm que estar no projeto dialogando. O relatório de impacto social ele só vai nascer a partir do processo de integração, porque ele vai buscar informação nas partes interessadas. Vamos pensar nos grupos indígenas, que é um bom exemplo para pensar nisso, embora não sejam só eles. Tinham muitas comunidades ribeirinhas vivendo lá que foram afetadas. Então, o envolvimento desses grupos dentro do relatório de impacto é uma parte fundamental do CIA, certo? O CIA tem que pensar os benefícios e oportunidades, ou seja, eles têm que ser discutidos. Por exemplo, aqueles 40 mil trabalhadores que foram trabalhar, eles vão estar vivendo lá, então tem que pensar como eu multiplico os benefícios que esse dinheiro que vai entrar nessa economia pode gerar. Esse fluxo de dinheiro também pode ser negativo. A gente pode ter crescimento de prostituição, roubo, crime, como a gente vê hoje. Altamira tem alta taxa de criminalidade, de taxa de homicídios muito alta, uma das maiores do território nacional. Então isso tem que ser observado para que esses benefícios e oportunidades sejam aproveitadas de maneira possível. Bom, eu me adiantei agora a questão de identificar os possíveis riscos, né? Possíveis riscos. Uma usina hidrelétrica desse porte, ele vai impactar de forma muito forte o ecossistema local. Né? Então, a identificação ou a tentativa de identificação de tudo que vai acontecer nesse processo de impacto é a parte central, quase que o objetivo do CIA, ou seja, eliminar os impactos ou mitigar quando eles não podem ser eliminados, e conduzir as partes interessadas, os stakeholders, e aí vão pensar os grupos indígenas, as comunidades ribeirinhas, as empresas, o sistema de gestão local, estadual, nacional, ou seja, integrar essas pessoas dentro do processo de identificação e dizer, olha, vai acontecer isso. Claro que, vamos lembrar, isso é um exercício de trabalho. Né? Não se sabe exatamente tudo que vai acontecer, mas o papel de um bom relatório de impacto é prever todo esse processo. Então, nesse sentido, ele tem que trabalhar com indicadores, produzindo dados, levantando informações quantitativas, qualitativas, todo esse conjunto de informações, e essas informações vão entrar no processo de gerenciamento, vão pensar que os stakeholders, as pessoas envolvidas estão junto, lá a gente está falando em tese, no processo de disputa racional, nesse processo de implementação, vocês sempre vão pensar em tese, buscando informações, e essas informações elas são direcionadas para o sistema do projeto e para o gerenciamento do projeto, né? Onde ele vai caminhando de acordo com essas informações novas, certo? Bom, obviamente que isso tem que estar sempre no momento anterior, porque depois que o cimento está colocado lá, não se tira mais. Né? E tem a questão de que nesse processo a gente tem o processo de gerenciamento, de monitoramento do que está acontecendo e de gerenciamento adaptativo desse processo. Ou seja, em determinado momento se pensa assim, olha, o projeto original está colocado assim, mas a gente tem que fazer uma mudança, de repente até mudar de local, e chega a ponto de dizer, olha, o projeto não sai, certo? Então são essas 10 questões que estão enumeradas aqui que são importantes levar em conta, que devem estar presentes dentro de um relatório de impacto. O que a gente tem que pensar? Que essa perspectiva de gestão democrática, participativa, ela não está, como está colocado aqui, no plano de ideias. Se você vai tirar a vegetação que vai ser coberta, isso vai custar dinheiro, vai tornar o projeto mais caro. Se você vai comprar comprar uma área para reinstalar as pessoas, isso vai custar dinheiro. Ou seja, todos esses recursos eles entram no campo do projeto e vão aumentando o custo. Então, o que tem que ter sempre em mente que todo esse processo de gestão ele implica, na medida que ele entra para o projeto,
como custo, certo? E claro que quando a gente pensa nisso, esse é um custo necessário, né? Se a gente pensa, se cobrir essas árvores com água, elas vão gerar metano, e tu tem essa opção, olha, vamos gerar ou não vamos gerar metano? E aí, olha, precisa tirar esse custo, precisa estar colocado no projeto, ou seja, ele não pode ser escamoteado do projeto, ele tem que estar lá, certo? Então isso aí tem que entrar, tem que ser faturado na conta lá de quanto vai custar isso, e isso vai custar lá 5 milhões para remover essa vegetação, ou mais, isso entra naqueles 32 bilhões, certo? Então sempre tem gente que nesse processo perde, na medida que diz, olha, no projeto original não se pensava em tirar, remover a vegetação, mas e aí desse debate dos stakeholders, agora se decidiu que precisa remover, então aquele valor que estava lá, que estava colocado, vai sair, ou seja, que se pensava numa taxa de lucro, por exemplo, vai diminuir porque alterações foram colocadas no projeto. Então vamos para frente. Então, só para exemplificar essa questão do conflito, nesse slide aqui, a gente existiu e existe na barragem da água que iria descer porque é descendente na curva grande do Xingu, se pensou na CIA, ou seja, as empresas que projetaram, que dimensionaram a CIA, um fluxo de água que permaneceu correndo. Apesar de ter sido feita aquela barragem, naquele momento, se desenvolveu ou se definiu um fluxo de água que ia continuar correndo. Esse fluxo de água que iria continuar passando na curva grande foi chamada de hidrograma ecológico e chamado de hidrograma de consenso. Mas, na verdade, ele não foi consenso. Então, num trabalho que eu cito adiante, que está colocado aqui, nesse slide, do Instituto Socioambiental, ele chama-se hidrograma de consenso e hidrograma de conflito. Né? Então, vamos lá. Esse trecho de cima está no CIA. Esse hidrograma está no RIMA, produzido pelas empresas do consórcio que construiu Belo Monte. Então, esse hidrograma ecológico de consenso busca equilíbrio entre geração de energia e liberação de vazões mínimas para o trecho de vazão reduzida, que é a volta grande, que atenda às condições consideradas no EIA, né, que é uma forma de nomear o relatório de impacto, como muito importantes para o meio ambiente e os modos de vida da população. Está lá, está a fonte ali, se vocês quiserem dar uma consultada, está nessa fonte. E é preciso, agora, uma outra perspectiva, ou seja, de outro stakeholder que está envolvido nesse processo. É preciso também que se reconheça que há conflito de interesses, quando a própria empresa concessionária da usina é responsável pelo monitoramento, registro e publicação dos impactos de aplicação do hidrograma proposto. Então, e também está a fonte ali. Então, esse é um exemplo do tipo de embate que acontece num processo desses. Né? E a ideia do CIA de antecipar, ou seja, do relatório de impacto seria, nesse caso, está dentro do relatório de impacto social porque as comunidades indígenas estão vivendo lá. Mas isso também é questão de impacto ambiental. É difícil separar essas duas coisas, mas nesse caso específico vai ser calculado quanto a água precisa continuar correndo para que o impacto seja mínimo ou não. O melhor seria se ele não acontecesse. Mas como é inevitável, ele vai acontecer. Então, qual é o mínimo, qual é o ponto? E aí é chamado de hidrograma de consenso, que na verdade nunca foi consenso, né? Que se avalia para avaliar qual é o ponto em que o menor dano é gerado com a maior geração de energia. Mas vamos pensar. Então, nesse momento é muito fácil a gente pensar aqui, é muito fácil se colocar do lado da perspectiva ecológica, certo? E é bom e fácil, e pensar nisso como alguma coisa. Bom, então não constrói. Então, eu coloquei alguns dados para a gente pensar sobre esse assunto. Em 2018,
a média de consumo residencial domiciliar do Brasil foi 159 kW, certo? Você pode olhar a sua conta de luz e achar isso é pouco, mas isso é uma média, certo? É uma média das unidades residenciais do Brasil, 159 kW. Né? Então, bom, o valor desse quilowatts é 0,5572 reais. Certo? Então, vamos pensar assim, quando eu desvio água que não vai gerar energia e vai ser para uma outra fonte, é esse dinheiro que está saindo lá. Vamos pensar um outro dado, mas como é que a gente pode saber o valor dessa água? Na usina de Itaipu, para geração de 1 kW, certo? Se consome aproximadamente 1 metro cúbico de água. Isso é aproximadamente. Ou seja, 1 metro cúbico de água são 1.000 litros de água. Mas vamos colocar isso num ponto de vista mais prático. Um banho de 15 minutos, certo? Utilizando uma ducha de 5,4 kW, vai consumir 1,35 kW. É matemática de padaria, certo? Então, esse banho vai custar R$ 0,77 reais. Então, o que a gente está vendo? E como é que a gente mede isso nos litros de água? Para gerar esse 1 kW, precisam passar pelas turbinas de Itaipu 1.350 litros de água. Ou seja, para gerar energia para esse banho de 5 minutos, 1.350 litros não é de chuveiro, é para gerar energia que vai aquecer o chuveiro. Esses 1.350, no caso de Itaipu, vamos lembrar que tem usinas mais e menos eficientes, mas no caso específico de Itaipu, são 1.350 litros de água que vão passar numa turbina para gerar, claro que é irrisório dentro da água que passa lá, mas é importante só para a gente ter um esquema de pensamento, certo? São 1.350 litros de água que vão passar na turbina para gerar esse banho. Então vamos pensar, se 4 pessoas morarem nessa casa, tomando esses banhos de 15 minutos, né, seria necessário que passassem 5.400 litros de água pela turbina de Itaipu. E um mês são 162 mil litros de água para passar lá, certo? Para sustentar o consumo dessas residências, daquela média de residência, aquela residência que a gente colocou como média brasileira, ela precisa que passem 159 mil litros de água no mês para gerar aquele consumo médio que a gente viu lá. Que é a média das residências. Né? Mas não vamos ficar sem tomar banho para essa questão, porque não é só as residências que vão ocupar. Essa tabela aqui, ela mostra a distribuição de consumo entre residencial. Aqui a gente tem, por exemplo, os percentuais, a participação percentuais. Então, as residências utilizam 29% da energia consumida, a indústria 35%, e assim por diante. Aqui são os diversos setores, certo? Então, o ponto que eu quero chegar nessa questão aqui é que ninguém gosta de dano ambiental, mas todo mundo gosta e precisa de energia. Né? Nós estamos conversando aqui porque eu gravei esse vídeo no computador, ligado na energia elétrica, com iluminação. Você está assistindo, isso foi transmitido pela rede, que consome energia, ele está armazenado numa nuvem, onde esse provedor dessa nuvem está usando energia, e você acessou porque o seu computador está conectado na energia. Então, é muito fácil para a gente se colocar num ponto de vista e dizer assim, olha, então vamos suspender esses projetos, mas a energia vai gerar, ela vai crescer. E mesmo se a gente tiver um ponto numa situação anterior de dizer, mas essa maior parte dessa indústria vai para as indústrias, lógico, as indústrias consomem, geram recursos, pessoas trabalham lá, recebem seu salário, compram mantêm sua vida. Então, o que é importante perceber? Que, obviamente, isso não é uma posição difícil para se tomar decisão. Né? Se fosse possível, porque a gente, outras questões, quais seriam as outras maneiras de se gerar energia? Bom, seriam as termoelétricas, que pode queimar carvão, que pode queimar óleo diesel, não é uma energia limpa. Né? Nós teríamos também energia solar, mas energia solar também custa, ou seja, você tem que colocar as placas no chão e ela não tem esse grau de eficiência. Estou pensando no termo mais direto agora. Quando tu tem a água correndo e movendo uma turbina, tu tem menos perda. A relação no processo de transformação de energia
ela é mais eficiente, ou seja, na troca de uma para outra. Então, se a gente fosse usar energia solar, esses painéis solares iam ocupar uma área enorme para gerar energia, certo? Então, a outra que, bom, vamos pensar, temos energia atômica, energia nuclear também. Mas é outra questão, quando a energia nuclear ela funciona como uma termoelétrica, só que o aquecimento, em vez de ser com carvão ou algum combustível, óleo, é feito com combustível nuclear. Mas o lixo gerado por essas usinas, ele também tem um prazo de contaminação de milhares de anos, certo? Então, quando a gente estiver pensando nisso, a gente tem que pensar assim, olha, toda e qualquer empreendimento nesse campo, por exemplo, de energia elétrica, ele vai impactar o rio, ele vai impactar, vamos pensar, quanto mais calmo é o rio, mais água você barra, aí você preenche uma área enorme de terra. Bom, mas então rios com mais correntes, descendo montanhas, bom, ali você consegue mais isso, mas você também tem um impacto dentro, por exemplo, nesses sistemas de queda, nós temos o maior número de espécies que só estão lá, justamente porque tem barreiras nesse processo que fazem o desenvolvimento desse tipo de espécie diferente da que está mais abaixo. Então, todo esse conjunto de decisões ele entra num campo de conflito. A importância do CIA é se antever nesse processo, identificar esses danos e deixar as pessoas trabalhando na luz, ou seja, isso num ambiente em tese, certo? Porque isso muitas vezes são conflitos que não se resolvem, certo? Então, o que o CIA faz? Ele traduz cenários dos diversos stakeholders. Os cenários eles estão no caminho do empreendimento e eles têm que ser trazidos à luz, eles têm que ser pesquisados, eles têm que ser levantados, distribuídos em termos de conhecimento para os stakeholders para fundamentar o conjunto de decisões, certo? Na medida que ele busca esses cenários, que ele torna público esses cenários, ele vai orientar as tomadas de decisão e vai criar um ambiente democrático de decisão. Em tese, sempre em tese, certo? E isso é importante na redução e mitigação desses impactos, ou seja, mesmo que você não consiga reduzir, os grupos, os stakeholders, eles estão cientes do que vai acontecer nesse processo, de novo, em tese, certo? E eles estão preparados para isso, eles estão preparados para adaptar a sua vida, eles estão preparados, por exemplo, a cidade de Altamira vai estar preparada para receber mais de 100 mil pessoas nesse curto período de tempo, os indígenas que estão vivendo naquela região vão estar preparados para redução de água na curva grande do Xingu, os animais não vão saber o que vai acontecer, mas os órgãos que tratam dessa questão vão estar preparados para mitigar o impacto. Então, todos esses stakeholders vão estar envolvidos na produção, mas menos na produção, mas na discussão do CIA e usando o material do CIA, dos relatórios de impacto, para fazer um gerenciamento participativo, em tese, certo? Que vai mexer, que vai transformar esse processo no mais consensual possível. Certo empreendedor pode decidir, não, assim fica muito caro, não dá para construir, vamos parar ou mudar, dar lugar para outro. Né? As agências governamentais podem ponderar junto aos stakeholders para fazer essa mediação. A parte atingida terá mais informação sobre o que vai acontecer no futuro. Né? Mas é claro que a gente tem que lembrar, dentro desse processo, que tem coisas que não tem nenhuma maneira financeira de ser calculado. Né? Vamos pensar, essas imagens aqui são da Volta Grande do Xingu. Claro que a Volta Grande do Xingu não vai desaparecer, mas ela vai ser afetada. Essas fotos aqui são ilustrativas. Então vamos pensar, como se mede o custo de um impacto aqui, ou nesses locais? Como se mede o custo disso? Tem uma discussão intensa nesse momento na República do Laos, que planeja a construção de várias usinas no Rio Mekong, e uma das possíveis consequências é a extinção do bagre gigante do Mekong, né, por conta das diversas sucessivas barragens. Isso é uma hipótese, certo? Então o ponto que a gente tem que checar, que a gente precisa avaliar nessa situação, e tem coisas que não têm custo. Então esse suposto consenso que é buscado,
através do CIA como ambiente de diálogo, ele não vai, é uma hipótese, ele é um campo teórico. Essas forças nunca vão diminuir o tensionamento. Tem gente que tem grupos que vão ficar até o fim dizendo não para usina, e isso é importante. E eles não vão perder tem muitas usinas que não foram construídas. Esse grupo não perdeu porque não estava com razão. Ele perdeu porque nesse embate de força alguém foi mais forte que ele, certo? Ou ele pode ter concordado com esse processo, né, e achado que, apesar dos danos, certo, a usina tem um impacto importante no cenário nacional. No caso de Belo Monte, ela é considerada uma obra estruturante do sistema de energia. Então, tudo bem, a gente vai receber uma indenização por isso, a gente vai fazer essa mudança e a gente vai se adaptar. Mas isso é um ambiente ideal de consenso, porque na prática ele quase nunca existe. No mundo real ele quase nunca existe. Mas, de qualquer jeito, o relatório de impacto, ele é isso. Ele é o relatório de impacto, ele é o processo que vai tentar prever esse cenário, certo? Prever esse cenário e gerar manejar tantos impactos como os acordos que vão ser feitos em torno desses impactos para ver o que vai ser feito, certo? Então é isso. A importância do relatório de impacto ambiental é justamente traduzir esse cenário todo, traduzir essas questões que estão acontecendo e conduzir o empreendimento da melhor forma possível, dentro do maior acordo possível. Então, eu espero, claro que quando a gente fala de relatório de impacto, a gente está falando de milhares de páginas, muito trabalho, é também um processo caro e especializado, é muito difícil produzir isso, é muito difícil prever danos, é muito difícil saber o que vai acontecer com os povos indígenas que estão vivendo lá, é muito difícil saber o que vai acontecer com o rio, mas ser difícil não significa, ele é absolutamente necessário, né? Não existe como conduzir uma obra desse porte com esse nível de impacto sem um relatório muito bem feito sobre isso. Então é isso, eu espero ter colocado para vocês a importância que é esse foco de estudo, a importância monumental que tem esse foco de estudo. A gente está falando de vidas que vão ser, e nesse caso a gente está falando de vidas de todas as comunidades que vão ser impactadas, e a gente também está falando de benefícios que vão ser gerados e problemas que vão ser gerados, né? Então a importância monstruosa do relatório de impacto, que é prever toda essa situação e tentar gerenciar ele da melhor forma possível, dentro do maior acordo possível entre as partes, certo? E criar uma linguagem nesse ambiente de conflito, né? No sentido de que todos sejam cientes do que vai acontecer, consigam ter sua parte de ação dentro disso, e aí isso vem da parte de ser consultados e de atuar gerencialmente dentro desse processo. Então, eu espero que eu tenha conseguido nesse vídeo falar. A ideia é essa: a importância enorme desse tipo de trabalho, desse tipo de esforço intelectual e de produção de tecnologia, certo? E das terríveis tensões que acontecem no ambiente desse, que não são fáceis de gerir, né? Porque a gente está num ambiente dentro daquela situação. Ninguém gosta de dano ambiental e a gente necessita de energia todo dia. Então, dentro desse campo de crise, desse campo de tensão, que o CIA cresce, ganha importância e ajuda a tomar a melhor decisão possível nesse dilema. Então, muito obrigado por ter me assistido. Eu sou professor na UniOeste. Se qualquer dúvida, qualquer maior interesse sobre esse tema, eu posso ser encontrado lá. Muito obrigado e até mais.